Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui um bocadinho mais pequeno porque no vídeo de hoje eu queria mostrar-vos imagens do que aconteceu, mas tendo em conta o teor do que aconteceu, eu nem sei sequer se o YouTube permitiria consoante as próprias guidelines do YouTube. Contudo, no meu Twitter estão os vídeos daquilo que aconteceu, como podem ver pelo título, portanto quem quiser lá passar está à vontade e podem seguir-me lá tanto no Twitter como no Instagram. Como podem ver, a deputada do Chega, Rita Matias, foi alvo de agressões, assim como alguns jovens do Chega no dia de hoje que marcaram presença numa ação, não é de campanha, mas numa ação de presença e de divulgação de propaganda política, como qualquer partido político faz, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em Lisboa, da Universidade Nova. E curiosamente houve alguns incidentes caricatos e preocupantes até em nível de exaltação de violência por parte daqueles que se dizem muito a favor da democracia e expulsaram pessoas pelas quais não concordam politicamente. E, portanto, isso é extremamente legítimo, como sabemos, em termos democráticos. Nós não concordamos com essas mesmas pessoas e, portanto, o legítimo é expulsá-las de uma faculdade que deve ser o espaço de debate de ideias, independentemente das mesmas e da discordância ou concordância entre as mesmas. Para percebermos a dimensão do que está a acontecer, a notícia já chegou ao polígrafo. Portanto, vejam bem que houve malta do Chega, enfim, jovens do Chega, que marcaram presença e, portanto, os vídeos circulavam pelas redes sociais, alguns com má qualidade, outros com melhor, mas havia vídeos do que tinha acontecido e, portanto, o polígrafo já se encarregou de dizer que efetivamente era verdade. Eu, por acaso, estava com dúvidas, já tinha visto vídeos de malta que até conheço e mudou pessoalmente e estava na dúvida, mas graças ao polígrafo, efetivamente, já sei que é verdade. Portanto, vamos reagir aqui à notícia do polígrafo, que é muito interessante. Rita Matias e Juventude do Chega expulsos e ameaçados em manifestação da FCSH. Curiosamente, vejam bem que a situação é tão dramática que o próprio polígrafo até diz que é verdadeiro. Nem sequer um verdadeiro, mas é um verdadeiro. Portanto, fantástico. Nas redes sociais estão a circular vídeos que mostram uma retirada forçada de Rita Matias, deputada do Chega, e de militantes da juventude do partido. Matias ter-se-á deslocado à Faculdade de Ciências enquanto corria um protesto de greve climática estudantil e, segundo os relatos, acabou escorraçada por vários alunos. Verdade. É verdade. É verdade. Aliás, vocês se virem, se forem ao meu Twitter, e também está a circular no Twitter e até no Instagram, isto é uma das imagens, ok? Portanto, a polícia teve que ser chamada ao local. Eu relembro que isto já não é a primeira vez que acontece. Curiosamente, eu não estava a marcar presença porque tive um debate hoje de manhã, mas o mais caricato no meu caso individual é que no final do debate correu perfeitamente normal, os representantes dos outros partidos tudo ok, sem problema nenhum, e quando eu estava a ir embora, a falar com uns rapazes, deviam ser do 8º, 9º, 7º ano, por volta dessa idade, aparece uma professora com uma planta a dizer que eu tinha que ser expulso da escola. E, portanto, não fazia sentido absolutamente nenhum, tendo em conta que eu estava a ser convidado para estar na escola e, felizmente, não fui expulso. Primeiro porque eu não iria permitir que fizessem isso à minha pessoa, nem sequer havia legitimidade para tal. E segundo, porque os alunos que lá estavam também começaram a condenar a atitude da professora, porque não é difícil ter bom senso e os alunos tiveram, no caso em concreto. Polícia na FCSH, por os alunos estarem a manifestar contra a presença de Rita Matias na faculdade, lê-se num tweet publicado esta tarde, enquanto um protesto de greve climática estudantil decorria na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em Lisboa. Ora, aqui está o tweet. Polícia na FCSH, por os alunos estarem a manifestar contra a presença da Rita Matias na faculdade. Eu digo-vos uma coisa, eu não consigo conceber como é que, na atualidade, em que a palavra democracia é dita de uma forma completamente irracionalizada, como é que as pessoas podem ser ainda mais irracionais do que as suas próprias palavras? Porque ser democrata significa que aceitamos um jogo pela qual nós todos temos ideias diferentes, mas que partimos de um princípio basilar, que é, eu posso não concordar com aquilo que tu dizes, mas irei até ao fim para que tu possas dizer efetivamente isso. E o que está a acontecer neste momento, nomeadamente com este tipo de situações, eu recordo que, por exemplo, há 2 anos atrás, em 2021, na altura da campanha eleitoral para as presidenciais, o André Ventura foi apedrejado em Setúbal. Estas situações não podem ser caracterizadas ou categorizadas como sendo situações normais. Isto não é, ao termos professores a querer expulsar pessoas de uma escola com a clara justificação de preferência ideológica da pessoa em questão. Isso não faz sentido, isso é um nome, é discriminação, e caso não saibam, segundo o artigo 13º da Constituição, a discriminação por via da preferência ideológica é um crime.
punível. Portanto, eu aconselhava mesmo às universidades, que neste momento são um antro de propaganda ideológica à extrema-esquerda, a começarem a cumprir essa mesma lei. O problema é que o domínio é tão grande, não só em termos educativos, mas também culturais, que posteriormente se torna complicado a nível civilizacional alterar isso. Felizmente, as coisas começam a mudar e isto acontece porque agora há uma voz conservadora não apenas na economia, mas na cultura e nos valores, não só representada pelo Partido Chega. Aliás, eu também tenho que mencionar porque o Rafael Pinto Borges, da Nova Direita, também lá esteve e, portanto, em conluio com a malta do Chega que também lá esteve, estiveram juntos e, portanto, tenho que lhe mandar um abraço e os parabéns por isso. E, portanto, isto agora começa a mudar por essa mesma razão, porque até agora, nos últimos 50 anos, culturalmente falando, Portugal sempre foi um país à esquerda. Não havia direita em Portugal até aos dias de hoje. Podemos mencionar o CDS? Podemos. Mas a questão é que essa mesma direita mais tradicional perdeu a questão das ruas, perdeu a questão da cultura, perdeu a questão da presença no ensino superior, na parte mais aguerrida que o compete, que é nesta parte da manifestação. E isso está a começar a mudar e, obviamente, que cria alguns anticorpos com o poder estabelecido a nível universitário ou académico, que pertence às raízes ideologicamente mais à esquerda, mas, como diria alguém que eu conheço, habituem-se, não é? Andando aqui mais para baixo, aparece o tweet surge acompanhado, até vou ampliar aqui um bocadinho, exatamente. O tweet surge acompanhado por uma imagem em que se vê Rita Matias, deputada do Chega, ao lado de 3 elementos da PSP e vários jovens ao redor, alguns dos quais com megafones. Há um vídeo, só para vos dizer, em que está literalmente a Rita Matias, não sei se a responder a um jornalista ou a falar com um rapaz ou uma rapariga qualquer, tranquilamente, e aparece lá um iluminado do clima com aqueles megafones que fazem imenso barulho, literalmente, no ouvido dela. Não percebo qual é que era o objetivo. Além deste, há vários vídeos a circular no X, Twitter, que mostram a deputada a sair da faculdade acompanhada pela polícia, e eram muito mais do que estes, como podem ver aqui, debaixo do protesto dos manifestantes que entoam 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Bom, se o 25 de Abril é para ser para sempre, então eu, honestamente, se isto é o 25 de Abril... Se isto é o 25 de Abril, proibir as pessoas de manifestar as suas opiniões livremente em espaços onde o debate deve ser incentivado, então desculpem lá, mas se isto é o 25 de Abril, eu não gosto do 25 de Abril. Volto a frisar, se isto é o 25 de Abril, eu não gosto do 25 de Abril. O 25 de Abril deve ser representado pelo início daquilo que é a estruturação democrática em Portugal, em que nós temos a liberdade de representar as nossas ideias através da exteriorização do nosso pensamento. Isso não sendo representado, então o 25 de Abril passa a ser uma fraude na narrativa da esquerda. Portanto, eles próprios são fraudulentos contra eles próprios, como podem ver. Esta quinta-feira, dia 16 de novembro, Rita Matias e militantes da Juventude do Chega deslocaram-se à Faculdade de Lisboeta com o intuito de, segundo indica a página do Instagram, fim ao fóssil da FCSH, fazer propaganda fascista contra a Ocupa. Eu só queria dizer uma coisa, é que os manifestantes têm todo o direito a manifestar-se, mas se querem que a vossa manifestação tenha mais sentido, digo eu, então eu sugeria mesmo que fossem, por exemplo, a países onde as emissões de CO2 são efetivamente bastante elevadas, como é o caso da China ou do Bangladesh, porque Portugal é dos países do mundo onde a produção e o incentivo às energias renováveis é mais incentivado. Portanto, nós até damos o exemplo. Portanto, eu percebo, e até de um ponto de vista de mercado, é importante nós termos diferentes formas de fornecimento de energia, a sério, é mesmo, concordo com isso. Agora, estarmos a criticar o país onde vivemos, que tem os seus defeitos, mas neste âmbito de energias renováveis, não sei, tendo em conta o que aconteceu com o lítio esta semana, se calhar deviam estar-se a manifestar contra o galamba e a corrupção na energia, não propriamente contra o fim ao fóssil, mas isso sou eu. Ao consultar a página de Facebook da deputada, verifica-se que, no início da semana, Rita Matias expressava a sua intenção e dos militantes da Juventude Chega num post que afirmava que há quem quer ocupar as universidades, já nós queremos que estas sejam desocupadas de doutrinação. Não é complicado. O ensino, ideologicamente falando, deve ser neutro. Todo e qualquer professor tem a sua preferência política e deve tê-la. Agora, quando leciona, deve ser uma pessoa isenta e permitir que os seus alunos demonstrem as suas preferências ideológicas sem qualquer tipo de tabus ou julgamentos depreciativos, nomeadamente até em termos de notas, porque às vezes, como sabemos, acontece, infelizmente. Entre as imagens que acompanham o post está um panfleto em que se lê "A Juventude Chega apresenta desmontar a crise climática para totós" e o hashtag "Apanhados do Clima". No panfleto lê-se ainda "Fim ao fútil clima marxista". O polígrafo tentou contactar o Chega para saber se foi esta... Eu vou puxar mais para baixo, que não estão a ver. O polígrafo tentou contactar o Chega para saber se esta foi a intenção que os levou à FCSH, não tendo obtido até à publicação do artigo qualquer resposta. No entanto, no X, a deputada rejeitou que tivesse sido expulsa, alegando que a ação que corria manifestamente bem, com novos militantes e boa adesão, mas que quando os ativistas climáticos saíram das tendas, à meia da manhã, foram cercados, insultados, ameaçados e agredidos.
Portanto, como podem ver, isto foi o sucedido. Se isto é um exemplo democrático, não é. Não é. Lamento. Portanto, quando metem o 25 de Abril na boca, pensem muito bem no que estão a dizer. E, aliás, nós estamos em novembro, sensivelmente a 9 dias do 25 de novembro, não é? Creio eu. Portanto, mais do que nunca, é importante estabelecer o que é a democracia. Porque eu volto a frisar, se isto é o 25 de Abril, se isto é o 25 de Abril, e houve pessoas a dizerem nós não queremos a polícia dentro das universidades, bom, quando alguém for assaltado na faculdade, olha, não chamem a bófia, chamem o Batman, pode ser que tenham sorte. Portanto, é preciso respeitarmos as opiniões divergentes, perceber que há uma hierarquia na sociedade em que a segurança e a lei é resposta pelas próprias forças de segurança, e se isso não acontecer, o equilíbrio social vai ao ar, e acima de tudo, perceber que se isto é o 25 de Abril que vocês apregou, então estão a fazer muito mau serviço ao 25 de Abril. Portanto, se calhar temos de começar a olhar para outras datas, não é? Digo eu, o 25 de Novembro se calhar começa a ganhar uma importância muito mais fulcral do que propriamente estes pseudo-falsos democratas que vemos aqui. Bom, vamos ficar por aqui. Isto foi um resumo do que aconteceu. Se quiserem ver os vídeos, podem ir ao meu Twitter, e no Twitter está lá também. No Instagram também creio que sim. Podem seguir-me nas redes sociais. E pronto, meus caros. Os links das redes sociais estão aqui em baixo, na descrição. Ok? Metam like no vídeo. Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Peço também que partilhem o vídeo caso também ainda não o tenham feito, com quem conhecem e com quem não conhecem. E já agora, se quiserem comprar a minha nova merch, camisolas a dizer português de bem e etc., estão à vontade para ir a cultivem-se.pt. É o primeiro link na descrição do vídeo. E como é habitual, como sempre, cultivem-se e até à próxima.